A palavra de Deus hoje está em Hebreus, capítulo 11. Quando Deus me deu essa palavra, e o Senhor falou ao meu coração, meu povo está desfalecendo na fé. E o que mais nós precisamos é de fé. A palavra de Deus vem aumentar a nossa fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, que o Senhor fale conosco na sua santa palavra e aumente a nossa fé. Da fé. E exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Então aqui, olha só, a Bíblia ela é completa. Tem pessoas que acham que o Novo Testamento anulou o Velho Testamento. Pelo contrário, não existe desunião na família de Deus. Não é verdade? Então, a Bíblia ela é completa, ela é unida, ela se confirma do início ao final. Então, o Senhor começou falando de fé no Velho Testamento e no Novo Testamento não é diferente. Ele continua incentivando a nós a termos fé, entendeu? O que é fé? É providência de Deus. Aquilo que você não pode fazer, resolver, ter, você confia em Deus. Aí o que ele faz? Ele providencia, ele resolve, ele faz acontecer através da fé. Então, falando de fé, lembramos de Moisés. Pela fé, o mar se abriu. Fé em quê? Que poder Moisés tinha de abrir o mar? Porque ali você não via Deus, você via Moisés e o povo hebreu, não é verdade? O Egito, os perseguidores do povo de Deus e Moisés como líder, como representante de Deus. Então ali Moisés, com fé em Deus, o que aconteceu? O mar se abriu. Se você entender o poder da fé, da tua vida com Deus, da tua confiança em Deus, de você entender que esse Deus é poderoso para fazer todas as coisas na tua vida, na minha vida, você vai viver de milagres. Você vai viver de fé. Viver de fé não é você ficar em casa esperando que a comida venha. Viver de fé não é em ficar em casa esperando que a tua roupa chegue lá, que alguém chegue te trazendo roupa, te trazendo comida, te trazendo remédio. Isso não é viver. Viver de fé não é você comprar sem dinheiro. Isso não é viver de fé. Viver de fé é viver crendo que esse Deus é poderoso para te abençoar, para te dar sabedoria, para você ter um trabalho, para você se sustentar. Então Deus é poderoso, aleluia, Deus para te curar, através dos remédios, através do médico, através da oração, do poder de Deus. Então fé vem naquilo que eu acredito, não é isso? Então eu tenho que acreditar em Deus. Às vezes você acredita em folha, você acredita em amuleto, você acredita em tudo quanto é que fala de fé. Que fala de fé, você está acreditando. Mas aqueles que acreditam em Deus, eles têm milagre. Porque os milagres só vêm da onde? De Deus, do poder de Deus, do sobrenatural, daquilo que você não vê, daquilo que você não pode fazer. Então, aquilo que você pode fazer significa que você fez porque você tinha condições de fazer. A fé é aquilo que eu não consigo fazer. Você consegue libertar teu filho do vício? Não consegue. Então Deus consegue. Então o que você tem que fazer? Colocar tua fé em Deus. Tua fé em Deus, Senhor, eu não posso libertar meu filho, eu não posso, Senhor, libertar meu esposo dessa amante, eu não posso libertar minha esposa desse amante, eu não sei quem está vivendo isso, mas você sabe que Deus pode libertar, Deus pode resgatar, Deus pode salvar, Deus pode curar, Deus pode fazer todas as coisas. Quando nós tivemos esse entendimento que Ele pode fazer aquilo que nós não podemos, então Ele vai fazer, porque você assim crê. Mas para isso eu tenho que crer e não duvidar. Ele não opera na dúvida. Hoje eu creio, amanhã eu não creio.
Hoje eu acredito, amanhã eu não acredito, então nós temos que ser constante na fé. Por isso que ele veio falar de fé. Ora, a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Entendeu? Então a fé é isso, você não está vendo o teu milagre, mas você está crendo que vai acontecer, porque você crê em quem? Em Deus que pode fazer esse milagre acontecer, essa cura, a libertação do teu filho, tudo que você está pedindo aí com fé, crendo em Deus, acontece segundo a vontade dele. Então, fundamento, a fé está fundada em quem? Em Cristo. A fé está fundada em quê? Em Deus. Fundamento, tem um fundamento, tem um alicerce, tem uma fundação. Então, tudo foi criado pela fé. Pela fé, Deus criou o mundo. Pela fé, Deus criou em você. Pela fé, Ele criou várias a natureza, os animais. Pela fé dele, pelo poder da palavra dele. Porque por ela o antigo alcançaram testemunho. Então, olha só, você que quer ter testemunho, você precisa ter fé. Você só vai contar o teu milagre se você tiver fé em Deus. Em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, em fé na palavra de Deus, nesse Deus poderoso, que Ele é poderoso para curar desse câncer. Ele é poderoso para te curar dessa enfermidade no corpo, na alma, dessa enfermidade de opressão, de depressão, de vícios. De vícios, Ele é poderoso para te curar desse vício, para te tirar desse cativeiro. Por quê? Porque o reino das trevas te escravizou no vício, te levou, alguém apresentou para você, toma isso, usa isso, faz isso que é bom. Você foi lá, fez. E agora não consegue mais sair. Cada vez mais se afundando. Cada vez mais se aprofundando, conhecendo ali. Não, agora experimenta essa, agora experimenta aquela, agora faz desse jeito, né? E tudo que mando você fazer, para quê? Para você ter essa falsa felicidade, essa falsa alegria, esse falso prazer, esse falso milagre, você está lá fazendo. Mas o maior milagre da vida, a maior prova de fé é saber, aleluia, Deus, que Deus é grande e poderoso para nos salvar, para nos dar uma vida eterna, para mudar a nossa história. Como que Ele vai mudar a nossa história? Esse pensamento que tudo para você, eu vou morrer, eu estou perdida, eu não vou vencer, eu não vou, meus filhos não vão ser libertos, meu marido não vai voltar porque está lá com a amante é linda, eu não sou mais uma mulher linda. Aí você fica sem fé, porque tudo isso faz você ficar sem fé. Pessoas chegam com você e dizem, não adianta não, não tem mais jeito. Sabe o que é mais triste? Uma mãe, alguém que chega comigo pedindo oração pelo filho nas drogas, e ela dizer, não tem jeito para o meu filho, não tem jeito. Quando você diz que não tem mais jeito, você está dizendo que Deus não é capaz, que Deus não pode realizar milagre, que Deus não pode fazer. Então nunca diga não tem mais jeito para essa pessoa, não tem mais jeito para essa história, não tem mais jeito para minha vida, nunca diga isso, porque quando você diz isso, você está dizendo que Deus, não adianta, Deus, tu não tem poder. Tu não tem poder para libertar, tu não tem poder para curar, tu não tem poder para salvar, tu não tem poder para mudar a minha história. E Deus conhece o nosso coração, mesmo que a gente fale da fé. Mas se nós não crermos na fé, Ele não opera. Porque a fé, aleluia Deus, ela tem que se concretizar. Aleluia Deus, ela não tem que ser apenas na palavra, ela tem que ser concretizada. Ela tem que ser existente, ela tem que ter fundamento. Ela tem que ser vista. Ela tem que ser vista aos olhos humanos, como foi visto o mar vermelho ser aberto.
como foi visto, aleluia, Deus, o Rio Jordão, aleluia, Deus, como foi visto Moisés levando aquele povo, aleluia, Deus, meu Pai, sobre o mar em pé seco, como foi visto Daniel saindo da cova dos leões, sem os leões ter tocado nele. Então, aleluia, Deus, o milagre é notório, todos têm que ver o poder de Deus na tua vida, mas para isso você precisa que ter fé nesse Deus. Porque o poder de Deus ele começa a agir quando você sente que você tem um Deus todo-poderoso para fazer na tua vida. Você pode pedir oração, mas você não está aí crendo que isso pode acontecer na tua vida. Você está duvidando, não é impossível. É impossível abrir a porta, é impossível eu ser curada, é impossível eu ser liberta das drogas, é impossível ser liberta dessa situação, é impossível. Não, não diga isso. Diga, tudo posso naquele que me fortalece. Diga que você tem um Deus do impossível. Comece a agradecer pelo teu milagre. A fé eu não posso duvidar, eu tenho que manter a minha palavra. Eu tenho que ter este fundamento com Deus, que Ele é poderoso para fazer o milagre. É manter a palavra sem duvidar. Não, meu filho vai servir, Senhor. O meu filho vai te servir, Senhor. O meu filho vai te servir. O meu filho vai te servir. O meu filho vai te servir. Então, teus vizinhos estão dizendo que não vai. Teu esposo, às vezes, diz que não vai e não tem mais jeito. Eu não sei quem está dizendo para você que você não vai, aleluia, Deus, mudar a tua vida, que você não vai ter a tua vitória, mas eu quero dizer para você, basta um crer. Basta um crer, não vai. O Senhor vai salvar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai quebrar esse cativeiro e você tem que manter a tua palavra ali em Deus, a tua firmeza com Deus, fortalecido em Deus, porque Deus não opera na nossa inconstância. Ora você acredita nele, ora você não acredita. Por quê? Porque vem alguém usado pelo maligno dizendo para você, não, não tem jeito, não, não vai conseguir, não, a porta não vai abrir, não, não vai acontecer. Ei, há tempo para todas as coisas. Há tempo de você abrir o teu negócio, conquistar os clientes e vir um lucro. Quando você abre uma porta de trabalho, você primeiro investe, não é isso? Faz dívidas, compra o material, compra tudo para aquele trabalho. Depois vem o quê? Você começa a plantar ali, começa a ganhar cliente, começa a anunciar o teu trabalho, começa a investir, divulgando ali a tua empresa. E depois de tudo isso é que vai vir os clientes e vem a colheita. Então, no início há uma dificuldade, no início há uma luta, no início, aleluia, Deus, há uma guerra, uma batalha. Para quê? Para que você desfaleça na fé. Mas você em fé, Senhor, eu estou investindo. Senhor, eu investi. Senhor, eu estou aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, me esforçando, mas eu creio que eu vou ter colheita. Então, eu tenho que crer que eu terei colheita do meu trabalho. Porque se você desfalecer na fé, você coloca dúvidas e Deus não opera em dúvida. Então, temos que ser firme na nossa palavra e não mudar. A palavra de Deus diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Porque se a passar disso se torna do maligno. Então a dúvida vem do maligno. Firma a tua palavra. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. A minha colheita eu vou ter. Então é firmar e continuar ali. Não adianta. O inimigo vai usar quem ele quiser para você duvidar de Deus. Mas você tá ali, ó, firme na fé. Então, Senhor, nós estamos vivendo o tempo que temos que viver firme na fé. Você já prestou atenção que tudo vem na tua direção para você perder a fé, para você desfalecer na fé, para você não acreditar? Você já prestou atenção quando pensa que não, lá vem? Ah, estava tudo indo bem, estava tudo indo bem. Aí aconteceu alguma coisa, pronto. Você já desfaleceu na fé, meu querido. Quando a luta aumenta, pode ter certeza que o teu milagre, aleluia, Deus está chegando. É nesse momento que a guerra ficou maior, é que teu milagre está sendo ali materializado. Quando Daniel apresentou, aleluia, o propósito de oração, de jejum, houve uma guerra para entregar. Deus já tinha dado vitória a Daniel. Deus já tinha dado a vitória a Daniel. Deus já tinha ordenado o anjo entregar a vitória a Daniel. Mas houve uma guerra.
Então há uma guerra para que o teu milagre não aconteça. Há uma guerra para que a tua vitória não aconteça. Há uma guerra, nós passamos por guerra. Lembra da intercessão? Lembra da vida de oração? Então a oração é uma guerra espiritual para quê? Para que Deus traga o teu milagre, para que Deus peleje pelo teu milagre, para que Deus envie anjos para guerrear por você, por mim, pela nossa família. Mas você tem que manter a tua fé e não duvidar. Não duvidar, é crer. Não adianta. Não adianta ninguém dizer que não vai acontecer. É a vontade de Deus, vai acontecer. É a vontade de Deus, vai acontecer. O que eu digo é assim, se você está pedindo a libertação do teu filho, vai ser liberto, vai ser salvo. A tua família vai ser restaurada. Então, a crer, todos vão dizer, muitos vão vir querer fazer você parar na fé. Muitos. Como você já está vivendo isso, como eu estou vivendo isso, te deixam sozinho na fé. Nada. É um sonhador, diz assim, né? José, não foi isso que disseram de José? Era um sonhador. Esse sonhador, aleluia, viveu a fé, viveu o milagre, viveu a promessa. Esse sonhador, aleluia, Deus viu o que Deus pôde fazer pela vida dele. Então, aleluia, a fé não é que somos sonhadores, está sonhando demais, somos não. Nós estamos crendo no Deus Todo-Poderoso, que é poderoso para mudar a tua história. É poderoso, eu não sei quantos anos você está no cativeiro, não sei quantos anos você está orando, eu não sei quantos anos você está chorando, clamando, mas eu quero dizer para você, aleluia, não importa o ano, porque quando Deus, aleluia, te dá a vitória, você esquece as dores, você esquece o choro, você só se alegra com teu milagre. Aí você começa a ter um canto novo, você começa a anunciar o teu milagre para toda a criatura, glorificando o nome de Deus. Olha, o meu Deus fez isso. Eu esperei tanto tempo, mas o meu Deus me deu a vitória. Eita, Jesus amado. Então, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito, que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus a maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Interessante, né? Que ali a fé de Abel, depois de morto, ainda fala. Abel ainda é um testemunho. Então a fé é isso, mesmo, né? Que a gente morra, a nossa fé ainda vai falar. O nosso milagre ainda vai existir. Alguém vai contar o teu milagre, mesmo quando você já não estiver mais na terra. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor, Deus é poderoso, né? Nós vivemos da fé de quê? Da fé do que aconteceu de pessoas que já não estão na terra. Não foi? A fé que Moisés teve, a fé que Abraão teve, a fé que Noé teve, a fé, aleluia, Deus, que Ana teve. Você está entendendo? Nós vivemos dessa fé. Então nós temos que entender. Deus foi poderoso para abençoar o povo. Deus é poderoso para nos abençoar. Então Deus é poderoso para abençoar todo aquele que quer crer nele. Então não adianta você orar se você não crer no poder de Deus. Não adianta você orar se você não conhecer que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Então aqui diz aqui, aleluia, então a maior oferta foi Abel que deu, não foi Caim. Então tudo que você oferece de maior, de melhor para Deus é visto como fé, como fé. Você está entendendo? Quem sabe Caim no momento achou, não, eu vou dar só esse pouquinho, porque vai me faltar. Ele não confiou em Deus, ele não quis saber de adorar a Deus. Abel foi diferente. Abel não se preocupou se ia faltar para ele. Abel, ele ofertou, ele ofereceu a Deus o melhor dele. Ele não estava pensando, ai, vai me faltar se eu der isso para Deus. Como é que ia faltar? Como que vai nos faltar para se nós dermos algo para Deus? Ao contrário,
Quando nós damos o nosso melhor para Deus, sabe o que acontece? Ele te recompensa. Ele não deixa você voltar de mão vazia. Então, tudo que você oferece para Deus, o teu pouco em sinceridade, o teu pouco de coração, o teu pouco em verdade, você vai voltar com alguma coisa. Deus, ele vai te entregar uma vitória, Deus vai te entregar um milagre, Deus vai te entregar uma providência, Deus vai te entregar uma resposta. Meu filho, nada que nós fazemos para Deus, nada que nós fazemos para Deus não tem recompensa. Tem recompensa. Sabe por quê? Porque Deus não vai ficar nos devendo nada. Quem deve a Deus somos nós. Não é Ele que nos deve. Deus não nos deve nada. Não adianta você dizer, Senhor, eu te dei isso e tu estás me devendo. Não, nunca, nunca. Você pode dizer, eu fiz isso, Senhor, para ti, agora eu estou nessa situação. Epa, não tá não. Você fez para Deus, pode ter certeza que Ele vai te suprir, Ele vai te abençoar, Ele não vai te ficar devendo nada, porque Deus não nos deve nada. Quem deve para Deus somos nós. Nós devemos a nossa fé, a nossa fidelidade, nós devemos a nossa sinceridade, nós devemos a nossa adoração, nós devemos a nossa vida, nós devemos, aleluia, Deus, tudo para Deus. Mas Ele não te deve nada e nem me deve nada. Não deve nada para nós. Nossa oferta para Deus, o nosso sacrifício, muitas das vezes é sacrifício, mas Deus dá em dobro para nós. Por quê? Porque Ele não vai ficar devendo para você, não vai ficar devendo para mim. Porque o teu entendimento é que você vai dar e você vai vir com falta. Vai te faltar, não vai te faltar não, meu querido. A tua vida com Deus, Ele não vai te faltar nada. A tua vida com Deus vai ter essa providência que todos esses homens da fé viveram. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Oh, maravilha, hein? E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Muitas das vezes você chega aqui pedindo oração, mas você tem agradado a Deus? Nós somos tão egoístas que nós só pensamos em nós. Não, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas quando você chega na presença de Deus, você chega, como é a tua oração? Como foi que o Senhor nos ensinou a orar pelo Pai Nosso? Que nós devemos adorar a Deus, não é isso? Primeira coisa que nós devemos iniciar a nossa oração é adorando a Deus. Não é pedindo, é adorando a Deus. É reconhecendo o poder dele, a glória dele. Às vezes você chega pedindo oração, mas você não consegue adorar a Deus. Aleluia, Deus, você não consegue glorificar o nome de Deus, você não acredita no poder de Deus. Ele quer o melhor para nós, mas nós não entendemos o melhor dele. Por quê? Porque nós achamos e pensamos que a nossa vontade é o melhor. Às vezes você acha que teu sonho, teus planos são melhor do que o de Deus. Não existe isso. Os planos de Deus é melhor para nós. O que vem de Deus para nós traz paz, traz paz. Se não está em paz, não vem de Deus. Então está vindo da onde? Do maligno. E o que eu quero dizer com isso? Que aquela pessoa na tua vida é maligna? Não. Eu quero dizer com isso que o maligno está trabalhando. Para quê? Para que você não tenha paz com a tua esposa, com teus filhos, com teus amigos, com teu relacionamento, no teu trabalho. Então, o maligno está trabalhando para tirar a paz uns com os outros, não é verdade? Uns com os outros. Então, aleluia, Deus, nós temos que ter esse entendimento da guerra espiritual. Estamos vivendo em guerra espiritual por quê? Porque é uma guerra espiritual para o teu milagre não acontecer, para tua esposa não estar do teu lado, para o teu esposo não estar do teu lado. Há uma guerra espiritual, mas nós só queremos viver na terra. É preocupado com casamento, preocupado com roupa, preocupado com medicamento, preocupado com estudo, é preocupado em comprar casa, é preocupado em trabalhar, é preocupado em viver na terra. E esquecemos que
temos que ter tempo para todas as coisas. Eu tenho meu tempo para minha vida carnal e tenho meu tempo principalmente para Deus, para a vida espiritual, uma guerra. Então todos nós, você que entra em live de oração, você tem que ter entendimento que há uma guerra espiritual para destruir a tua vida, para destruir o teu relacionamento. E nessa guerra eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que me santificar, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé nessa guerra. Porque nessa guerra eu vou vencer com fé em Deus, não é na minha força, é na força de Deus. É na força de Deus. Então, às vezes você quer ir lá, né? Falar com a pessoa, manda mensagem, faz tudo por aquela pessoa. Você faz tudo, coloca a tua força tudo. Lembra aquelas pessoas que dizem, eu já fiz de tudo, mas não aconteceu nada. Você fez de tudo. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. O que nós temos que fazer? Orar, confiar em Deus, crer em Deus, que Ele vai fazer. Muitas das vezes o nosso milagre não chega porque a gente quer fazer, a gente quer resolver, a gente quer ter a nossa ideia. Ei, Deus não precisa das nossas ideias. Deus, Ele já tem, aleluia, todo o fundamento para a nossa vida. Deus já tem a nossa história concretizada, realizada. Os sonhos que Ele teve para José se concretizou, se realizou. Houve uma guerra para José não ser aquele governador. José passou por sofrimento por causa da sua família. Por causa da sua família. Mas a promessa de Deus aconteceu na vida de José. Por quê? Porque ele manteve a fé. Ele manteve a fidelidade com Deus. Ele foi temente a Deus. Ele continuou adorando a Deus, confiando a Deus. E com Jó não foi diferente. Com Jó não foi diferente. Jó foi provado pela fidelidade, porque era fiel, era justo, era íntegro, se desviava do mal. E muitas das vezes você está vivendo situações porque você não se desviou do mal. O que levou a tua mulher embora de casa? O que levou esse homem embora de casa? O que levou você a perder algo na tua vida? Talvez foi porque você não se desviou do mal, porque você não vigiou, porque você não viu onde o inimigo estava trabalhando e uma brecha ele entrou. Ele entrou e roubou algo de você, mas eu quero dizer para você que Jesus é o valente. Jesus é o valente que vai na casa. Jesus é o mais valente dos valentes. Ele vai na casa do valente, pega tudo que é teu e te dá de volta. Tudo que é teu, ele traz de volta para você. É teu, é teu. Então não adianta que ninguém vai levar o que é teu. Se você está em Cristo Jesus, volta para ti. Volta para você, volta para tuas mãos, porque é seu. Então, Davi, quando estava em guerra, não foi isso que fizeram? Guerrearam, levaram os bens, levaram as mulheres, a família de Davi. E o que foi que aconteceu? Davi voltou e foi lá com o Senhor Todo-Poderoso na sua frente, pegou tudo de volta, ainda trouxe até a mais. Até a mais. Ainda trouxe. Não foi assim? Fé, meu querido, nós temos que viver de fé, de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o nosso adversário, ele quer que a gente perca a fé. Não vai dar certo, não vou conseguir, não vou ter. Ai, o mundo já está acabando. Jesus está voltando, meus filhos não estão libertos. Jesus está voltando, meu marido não voltou para casa. Jesus está voltando, ainda não aconteceu a minha promessa. Ei, Jesus está voltando, mas ainda não voltou. Então, se ele ainda não voltou, a promessa vai acontecer na tua vida. Aleluia, Deus, o que ele te prometeu vai se cumprir aqui na terra. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Então, aqui na terra, na tua vida, na minha vida, vai se cumprir as promessas de Deus. Está aí, Jesus, oh Senhor, Jesus está próximo à vinda dele, mas as tuas promessas aqui na terra, meu querido, vai se cumprir. Aquilo que ele falou que vai fazer na tua vida, na vida da tua família, vai se cumprir, porque você está aí com o pensamento, Jesus, tu está voltando, meu filho não está no caminho, Jesus, tu está voltando, Senhor, eu não alcancei ainda aquilo que tu me prometeu, aleluia, Jesus, em fé é impossível agradar a Deus. Vocês podem me pedir oração, mas se vocês não tiverem fé, não vão agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que o buscam.
Você está entendendo? Então, quando você busca Deus, vai ter uma recompensa, vai ter vitória. Mas eu tenho, aleluia, que orar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que eu agrado a Deus? Com fé, crendo, crendo nesse Deus que ele é possível de fazer o impossível. O impossível ele fez desde o Novo Testamento e ele continua fazendo agora no Novo Testamento. Ele continuará fazendo até a vinda de Jesus, o maior evento esperado da Igreja de Cristo. Então, Jesus ainda não voltou. Ele está aí anunciando que ele já está, aleluia, Deus, voltando, né? Os sinais estão aí, as trombetas estão tocando. Então a gente nós que temos esse entendimento sabemos que a vinda do Senhor está próxima, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Os dias abreviados, quando você dorme já acordou. Meu Deus, parece que você não consegue mais descansar, porque já é hora de acordar, já é hora de levantar. Quando você pensa que é domingo, já é segunda, quando você iniciou o ano, você já está terminando o ano. Já estamos em agosto, o tempo sendo abreviado, o amor esfriou, a fé está aí desfalecendo. Então o Senhor que veio com essa palavra para quê? Para renovar a tua fé, porque você está desacreditando, porque o tempo está demorando, mas não desfaleça na fé, continue crendo, porque é nessa fé que Deus vai realizar o teu milagre, não duvide, não duvide. Aleluia, Deus, do poder de Deus, quando eu não acredito que Deus pode fazer o milagre, eu estou dizendo que Ele não é poderoso. Eu estou dizendo que tudo, o mar não foi aberto, que Jesus não ressuscitou. Eu estou dizendo que aqueles da fé, que viveram de fé no início de tudo, eu estou dizendo que não aconteceu. Então é fé. Foi comprovado, tudo foi comprovado, aleluia, Deus, na Bíblia, tudo está sendo comprovado, tudo está na existência, aleluia, está saindo da palavra e sendo materializado na terra. A palavra de Deus todos os dias ela é materializada na terra, comprovada na terra, fundamento na terra, existente na terra. Quando você vê os sinais que estão acontecendo, é a palavra sendo materializada na terra. Palavra viva, essa palavra é vida, essa palavra é poder, essa palavra, aleluia, é existência, é fundamento, é firmeza na nossa vida. Se você não tiver alicerçado na palavra, vai vir a tempestade e você vai desfalecer. A tua casa não tem que ser fundada na areia, tem que ser na rocha, qual é a rocha? A rocha é a palavra de Deus. A rocha é a palavra de Deus. O teu fundamento tem que estar no céu, em Deus. Os teus pés estão na terra, mas o teu fundamento fomos fundados por Deus. Fomos criados por um Deus todo-poderoso. Eita, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso e o inimigo quer fazer você acreditar que Deus não tem poder. Você ainda não observou tudo o que está acontecendo. É eles ali pregando. Para quê? Para tirar a tua fé. Para você deixar de acreditar em Deus. De você deixar de acreditar no teu milagre. Para você duvidar. Para você desfalecer. Quando o inimigo roubar a tua fé. Ele rouba a tua salvação. Porque sem fé você não vai acreditar mais nada. Você não vai acreditar mais em ninguém. Você não vai mais acreditar em Deus. Você vai acreditar na mentira. Você não vai mais acreditar na verdade. O inimigo quer que você acredite na mentira e não na verdade. Aleluia. Então, para mim agradar a Deus, eu tenho que ter fé. Eu confesso para vocês que fé é um instrumento ali que você tem que estar usando ele todo o tempo. Todo o tempo. Porque se você não usar a fé, né, em Deus, se você não está firme nessa fé, alicerçado, você desfalece na fé.
Então não podemos desfalecer, nós temos que continuar firmes. O corpo está cansado, a alma está batida, né? O joelho está para desfalecer, mas ainda não desfaleceu. Mas ainda assim ainda cremos. Aleluia, que o Senhor é maior e poderoso para fazer todas as coisas. Podemos perder a nossa fé, porque perder a fé é perder a salvação. Perder a fé é perder o fundamento. É isso que o Senhor está dizendo. Então não perca a tua fé, não perca. A guerra que está acontecendo aí é para a gente perder a fé. Não olhe para a guerra, olhe para Deus. Não olhe para aqueles que dizem que você não vai conseguir. Não bata a boca com ninguém, não. Ah, tu não vai conseguir, não. Tu é um sonhador, né? Não, não sou um sonhador. Sou aquele que vive de fé. Sou aquele que vive crendo no Deus Todo-Poderoso. E eu não duvido do poder de Deus. Então é isso que o Senhor quer que a gente entenda. Que do poder dele, ele é poderoso. Ele foi poderoso no início de tudo. E ele vai ser poderoso até o final. Até a consumação do século. É isso que ele quer que a gente entenda. Que ele foi poderoso para suprir a necessidade daquele povo do deserto. Não deixou faltar nada para aquele povo. Até as suas vestes não desgastaram. Entendeu? Então é isso que o Senhor diz, ele é poderoso para te sustentar nesse momento, nesse grande momento que estamos vivendo, aonde a vinda do Senhor está próxima, aonde os nossos inimigos se multiplicaram, porque uma grande porta foi aberta. E que grande porta foi essa? A porta do Evangelho de Cristo. Que porta foi aberta? A porta da salvação. Então, por que os nossos inimigos se multiplicou? Porque você está no caminho da verdade e da vida. Se você não estivesse no caminho da verdade e da vida, teus inimigos não teriam se multiplicado. Mas porque você está no caminho da verdade e da vida, você está aí com poucos amigos. Você está aí com poucos, com aqueles que acreditam que Deus é poderoso para te dar um milagre, que Deus é poderoso para libertar teus filhos das drogas, para trazer teu marido de volta, que Deus é poderoso para trazer tua esposa de volta. Que Deus é poderoso para te curar desse câncer. Que Deus é poderoso para salvar você e sua família. Uma grande porta foi aberta. E qual foi a porta? Jesus é a porta. Jesus é a porta que nos leva para o reino do Pai, que nos leva para o Pai, que nos leva para a terra prometida, que nos leva, aleluia, Jesus, para vivermos o melhor, aleluia, as coisas maiores e melhores que Deus tem preparado para nós. O Senhor, Jesus foi para o Pai preparar lugar para mim, para você, ter um lugar preparado para você e para mim. E o inimigo quer roubar, aleluia, Jesus, a tua fé, porque ele não quer que você entre na salvação. Ele não quer que você receba a tua herança. Ele não quer que você receba a tua parte que você tem de direito por viver na fé. Fé Noel divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então seremos esses herdeiros da justiça. Então quem preparou a arca? Noé. Para quê? Para a salvação da sua família. Então você, mãe, que chegou aqui pedindo oração pelo teu filho, você, pai, que chegou aqui pedindo oração pela tua família, é através de você que a arca está sendo preparada da salvação. É através da sua vida com Deus, é através da sua fé, a sua família vai entrar na arca. Por isso que hoje o Senhor veio falar de fé, porque você, mãe, está aí. Eu vi a Ivanete falando do filho dela, né, que tem problemas com vício. Então é através da tua fé. Aleluia, Ivanete, através da tua fé, Maria, através da tua fé, Fátima, através da tua fé, Lúcia, através da tua fé, vocês que estão aqui, aleluia, Deus, que a tua família vai ser salva. É isso que o Senhor diz pela fé. Aleluia, Jesus. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam. Então a Bíblia tem coisas aqui que nós ainda não vimos, mas nós estamos sendo avisados. E aleluia, Deus, fomos avisados todos os dias, estamos sendo avisados. E o que foi que aconteceu? Esse Noé, ele temeu.
Ele acreditou em Deus. Temer é acreditar em Deus. Não é ter medo, é ter confiança. Temeu, porque ele acreditou que Deus iria destruir o mundo, que Deus iria cumprir a palavra dele, que Deus ia destruir todo o mal da terra. Deus, ele não vai destruir o bom, ele vai destruir o mal que há na terra, que há nos seres humanos. Isso que Deus vai destruir, porque as pessoas dizem que Deus vai destruir, né? Nós não. Nós não seremos destruídos, nós teremos a vida eterna, a vida com o Pai. Aleluia, Deus, a nossa herança, a nossa recompensa, o nosso galardão. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, temor, obediência. Presta atenção no que eles fizeram aqui com a sua fé. Uns, aleluia, Deus, deram o melhor por causa da sua fé. Temeu por causa da sua fé. E agora Abraão obedeceu. Tudo isso agrada a Deus. Tudo isso agrada a Deus. Obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Oh, Jesus amado. Você sair para um lugar sem saber para onde você estava indo, por obediência a Deus. Você é capaz de obedecer a Deus? De Deus mandar você, por quê? Porque você está acostumado a pregar para os teus vizinhos. É muito fácil, porque você já conhece teus vizinhos. Agora vai pregar para um povo que você não conhece. Agora vai pregar para um povo que não sabe do teu testemunho com Deus, da tua vida com Deus. Pregar para os teus vizinhos é fácil. Pregar para os teus filhos é fácil. Agora vai pregar para onde Deus manda, onde você não conhece ninguém. Aleluia, Jesus. Vai pregar para um lugar onde você não tem família perto de você. Nos teus vizinhos, tu tem tua família, tu tem tua descendência, tu tem teus pastores perto de você, tu tem um círculo de oração perto de você. Pregar para o teu vizinho é muito fácil. É muito fácil. Agora vai pregar para um lugar estranho que Deus está te mandando. Vai pregar para um lugar onde pessoas não te conhecem. Vai pregar num lugar onde você tem que chorar sozinho, porque você não pode chorar na frente daquelas pessoas, porque você tem que mostrar a tua fé. Você não pode mostrar a tua fraqueza. Você tem que mostrar que você está ali na direção de Deus, que Deus te enviou para aquele lugar. E Deus te enviou para aquele lugar, não foi para você ser ali um mau testemunho. Pegar para a vizinhança é muito fácil. Você está perto dos teus vizinhos, eles te conhecem, você conhece eles, você está perto da tua família. Agora sai da tua parentela e vai para onde Deus te manda. Você vai obedecer como Abraão obedeceu? Você vai obedecer e ir para um lugar onde pessoas são frias? Você vai obedecer e ir para um lugar onde as pessoas não gostam de oração? Você vai obedecer para um lugar onde as pessoas adoram coisas, objetos, mas não adoram a Deus? Você vai obedecer, sair da tua vizinhança, porque é muito fácil, é muito bom pregar para os vizinhos. Quem disse que não é? Eu comecei a obra de Deus pregando para meus vizinhos. Eu comecei a obra de Deus pregando para minha família. Eu comecei a obra de Deus pregando para meus parentes. Agora, aonde que eu tô? Sair para um lugar onde eu não conheço ninguém. Né? Porque se você pregar para um vizinho teu, o vizinho bater a porta da tua casa, bater a porta da casa dele para você, não tem problema, você volta para sua casa. Você tem um parente teu para te consolar, você tem um pastor para te consolar, você tem um círculo de oração para te consolar. Não, irmã, é assim mesmo, a gente prega o evangelho, nem todos recebem. Mas vai pregar num lugar distante. Quem é que vai te consolar quando alguém não te receber? Quem é que vai te consolar quando alguém trancar a porta para você não entrar? Fé naquele que me enviou. Porque pregar para os vizinhos é muito fácil. Que as pessoas desprezam aqueles que estão pregando em lugares distantes, longe da sua família, longe dos seus pastores, longe do círculo de oração, longe das pessoas que você conhecia para ir pregar em lugares para pessoas que você não conhecia. Meu Deus do céu.
Então, escute aqui, meu querido, meu amado, amados irmãos, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia, mas ele não sabia para onde ia, mas ele sabia que estava obedecendo a Deus. Essa é a diferença. Saber que você está em obediência a Deus. Saber que você está em obediência a Deus. Eu fico as pessoas, eu vendo a gente vê tanta coisa nessa caminhada com Cristo, né? E aqueles que querem roubar a nossa fé são os próprios que se dizem da fé. Os próprios que se dizem da fé quiseram roubar a fé de José, né? Porque eles eram da fé. A família de José era da fé. Mas os irmãos de José quiseram roubar a fé de José. Ô Senhor amado, os próprios da fé traíram Jesus, negaram Jesus. Os próprios da fé. Aleluia, Deus, mas o Senhor continuou na fé. E eles foram transformados. O único que se perdeu foi o filho da perdição. Então, aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. O próprio Moisés deixou sua esposa, deixou sua família, que Moisés tinha esposa, Moisés tinha filhos, deixou sua esposa e seus filhos entregues à mão do seu sogro. Não foi isso que aconteceu? E ele foi ali pela fé, por obediência a Deus, ser o libertador, aquele que seria usado por Deus para libertar um povo. Um povo. Você está entendendo? E olha só, Moisés, ele teve o quê? Que libertar um povo da onde ele foi criado, da onde ele viveu. Que ele foi criado pela família de Faraó, não é isso? Então, olha só, próprio Moisés ficou contra Faraó por causa da fé. Você é capaz de ficar contra o outro Deus por causa da tua fé? Foi isso que Moisés fez. Ele ficou contra aqueles que criaram ele, que educaram ele, que deram o bom e do melhor, não é verdade? Para ele, por causa da fé em Deus. Quem tem Espírito de Deus, que entenda o que o Espírito está falando. Porque tem pessoas que, aleluia, Deus só entende as coisas aquilo que está em espírito, né? Então, mais o que Deus falou foi para aqueles que estão em espírito, porque aqueles que estão na carne, Deus está fazendo você ter o entendimento das coisas do espírito, das coisas de Deus, da vontade de Deus. Você não entende o que você está vivendo, mas eu quero dizer que você não tem que entender, você tem que obedecer, você tem que confiar em Deus, você tem que crer em Deus, você não pode perder a tua fé. A tua fé. Quem sabe você está longe da tua parentela, porque você está em obediência a Deus. Porque pregar para os vizinhos é muito fácil. Daqui a pouco você volta para sua casa, para sua família, para os seus filhos, né? Tá pregando para o vizinho. Então terminou a obra ali com teus vizinhos, você volta para perto dos teus filhos. Você volta para perto da tua esposa. Você volta para perto do teu esposo. Agora fazia o que Abraão fez, obedeceu a Deus. O Moisés fez, porque Moisés ele não voltou, né, para perto da esposa dele, dos filhos dele. Foi o seu sogro que trouxe a sua mulher e seus filhos até onde? Até onde Moisés estava. Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Eu creio e tomo posse. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa. Você está entendendo por que você não pode perder a fé? Porque por essa fé, meu querido, você vai habitar na terra da promessa. Você tem que entender que você pode perder tudo, mas não perca a tua fé. Irmã, já perdi isso, já perdi aquilo, mas não perdi a fé. Não perdi a fé, eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Eu creio nesse Deus para cumprir, para realizar a promessa na minha vida. Bom, por isso, José passou por isso.
e aconteceu a promessa na vida dele. Abraão passou por isso e a promessa se cumpriu na vida de Abraão. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que viveram da fé, eles viveram a promessa. Eles viveram crendo na promessa. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha aí, a promessa, aleluia, Deus, dos herdeiros de Deus. Então, os herdeiros de Deus têm promessa para acontecer na sua vida. Jesus está voltando, mas as promessas dele, até a vinda dele, vai se cumprir na nossa família. Você nem está vendo o operar de Deus, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Deus é o construtor da fé, é o construtor de tudo. Ele construiu o céu e a terra, ele construiu, e você, ele construiu o mar, o sol, as estrelas, tudo ele fez, tudo ele criou, tudo ele formou para quê? Para o seu louvor, para nós adorarmos a ele. Então, quando você tem fé, você está passando por dificuldade adorando a Deus, você está em fé, você está passando por luta, mas crendo na tua vitória. Quando você tem fé, você sabe, você está vendo o mar, mas nesse mar você está vendo que Deus está na frente para abrir esse mar na tua frente. Aleluia, Deus, que você tem um Deus que você olha para o alto pedindo socorro e você sabe que esse socorro vem para você. Então isso é fé, Senhor, o Senhor pode, o Senhor pode todas as coisas. E esses já amortecidos desceram tantos em multidão como as estrelas do céu, e como areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos peregrinos. Aleluia, Deus. E se na verdade se lembrasse daquilo de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Então eles entenderam que a promessa celestial é maior e melhor do que todas as promessas que nós temos para viver. Então é essa promessa celestial, aleluia, Deus, que o inimigo quer roubar de nós. Porque para ele não há mais salvação. E ele quer tirar a tua salvação. Ele quer roubar a tua salvação, a minha salvação. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso permaneça na fé. Permaneça no fundamento que você foi fundado. Esse Criador, Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra.